Não era para elas existirem. Ninguém esperava encontrá-las. Os cientistas não conseguem explicar como elas se formaram, e ainda assim, o telescópio espacial James Webb as encontrou. Essas 6 galáxias, tão maciças quanto a nossa Via Láctea, estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Elas estão tão distantes de nós que parecem pequenos pontos avermelhados, mesmo para esse telescópio extremamente potente. Os astrônomos analisaram a luz proveniente dessas galáxias e estimaram sua idade. Elas surgiram de 500 milhões a 700 milhões de anos após o Big Bang. Até agora, nada de surpreendente. Galáxias tão jovens não são exatamente raras. Os cientistas acham que os primeiros aglomerados de estrelas podem ter surgido logo depois que o universo deixou a chamada Idade das Trevas. Esses foram os primeiros 400 milhões de anos de sua existência. Naquela época, apenas uma espessa névoa de átomos de hidrogênio preenchia o cosmos. O que é extremamente bizarro nessas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que as habitam. Mas isso não coincide com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Além disso, não coincide com as observações anteriores feitas pelo telescópio espacial Hubble, o antecessor menos potente do Webb. Então, de acordo com os cientistas, como deveriam ser as primeiras galáxias? A resposta é simples: jovens e pequenas. E, de fato, anteriormente, a maioria das galáxias dos primeiros universos que encontramos eram apenas bebês espaciais, azuis e pequenas. Elas pareciam ter surgido da sopa cósmica primordial há pouco tempo e ainda estavam construindo suas primeiras estrelas e outras estruturas. A maioria das estrelas jovens é, na verdade, azul. À medida que envelhecem, elas adquirem um brilho mais avermelhado depois de queimar seu combustível estelar e esfriar. É por isso que os astrônomos não estavam preparados para ver estrelas velhas e vermelhas nas galáxias antigas que o telescópio James Webb foi construído para descobrir. Outra coisa que eles não estavam preparados para detectar eram galáxias mais massivas do que 1 bilhão de sóis. Mesmo assim, isso aconteceu. As galáxias mais maciças descobertas recentemente parecem ter massas apenas 2 ou 4 vezes menores do que a da Via Láctea. E o mais surpreendente é que essas galáxias já eram desse tamanho quando o universo tinha apenas 3% da sua idade atual. Mas antes que os astrônomos comecem a reescrever suas teorias, tentando explicar como galáxias tão grandes se formaram tão rapidamente após o Big Bang, precisamos ter certeza de que o que estamos vendo não é outro fenômeno espacial. Mesmo assim, a maioria das teorias alternativas também precisa de conceitos totalmente novos. Uma delas é a seguinte: talvez as estrelas no início do universo emitam luz de alguma forma incomum e exótica. E como os astrônomos não sabiam disso, não incluíram essa possibilidade em seus modelos. Ou nossa compreensão de como as estrelas se formam pode não ser aplicável ao universo primitivo. Se qualquer uma dessas teorias se revelar verdadeira, ela derrubará completamente nossa compreensão da formação de estrelas. Agora, que tal falarmos mais sobre o dispositivo que ajudou os astrônomos a descobrir essas galáxias bizarras? O telescópio espacial James Webb é um equipamento absolutamente impressionante que é cerca de 100 vezes mais potente do que o telescópio espacial Hubble. E este último observou lugares que estão a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. O telescópio James Webb também tem um preço elevado, para dizer o mínimo. Embora originalmente o custo do telescópio tenha sido estimado apenas entre 1 bilhão e 3,5 bilhões de dólares, todo o processo de desenvolvimento custou cerca de 10 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a NASA desembolsou 4,7 bilhões de dólares para construir e lançar o telescópio Hubble, e foi mais de 1,1 bilhão de dólares para consertá-lo em órbita. Embora o telescópio espacial James Webb tenha 3 andares de altura e o tamanho de uma quadra de tênis, seus espelhos são os mais leves de todos os tempos. Durante o processo de fabricação, eles sofreram uma redução de 92% no peso. Quando você olha para eles, os espelhos do telescópio parecem ser de ouro, mas na realidade eles são feitos de berílio. Esse é um metal cinza-aço leve e quebradiço. De fato, a cada espelho é aplicado um revestimento de ouro, mas eles não podem ser produzidos inteiramente de ouro, pois esse material precioso tende a se expandir e contrair mesmo com pequenas mudanças de temperatura.
Portanto, a quantidade total de ouro no telescópio espacial James Webb é de menos de 57 gramas, ou seja, uma peça de ouro do tamanho de uma bola de golfe. E as placas de ouro que cobrem o espelho têm apenas 1000 átomos de espessura. Quanto às capacidades do telescópio, ele seria capaz de ver claramente uma moeda de 1 centavo americano a 38 quilômetros de distância e uma bola de futebol a 547 quilômetros de distância. O lado do telescópio do James Webb está se resfriando e sua temperatura não ultrapassa 223 graus Celsius negativos. Isso é frio o suficiente para tornar o nitrogênio líquido. Um escudo solar verdadeiramente enorme, com 5 camadas, envolve o telescópio e reflete o máximo de luz solar possível, permitindo que o telescópio permaneça frio. Acredita-se que o Webb seja capaz de detectar água em exoplanetas distantes. Há muito tempo, os astrônomos vêm descobrindo planetas em órbita de estrelas fora do sistema solar por meio do monitoramento de pequenas quedas na luz das estrelas. Essas quedas acontecem quando planetas passam na frente delas. Além disso, é possível ler assinaturas únicas na luz, o que pode nos informar sobre a composição química dos planetas. E as assinaturas mais fortes e mais legíveis ocorrem no espectro infravermelho. E adivinhe só, o James Webb tem instrumentos de infravermelho de última geração. Eles podem ajudar os cientistas a detectar novos planetas e até mesmo identificar a presença de água neles. O telescópio foi lançado próximo ao Equador porque a Terra gira um pouco mais rápido lá, e isso deu um impulso extra ao foguete. Quando o telescópio espacial James Webb ficar sem combustível, ele continuará orbitando o Sol indefinidamente. Por outro lado, embora o telescópio não tenha sido projetado para receber manutenção ou atualização, ele pode ser reabastecido com a ajuda de robôs. Isso estenderia sua vida útil. É interessante notar que, a princípio, os astrônomos tinham certeza de que encontrar algo interessante com a ajuda do James Webb levaria tempo. Eles achavam que as primeiras galáxias descobertas seriam tão pequenas e escuras que o telescópio só encontraria alguns candidatos remotos, na melhor das hipóteses. Mas as coisas não saíram como planejado. Assim que as primeiras imagens foram divulgadas, os cientistas começaram a encontrar inúmeras galáxias, brilhantes, grandes e impressionantemente antigas. A competição ainda continua. Um grupo de pesquisa após o outro encontra novos mundos que quebram recordes. Um astrônomo chegou a dizer que o mundo científico estava surtando, pois ninguém esperava resultados tão impressionantes. Um dos principais objetivos do telescópio Webb é observar a luz das primeiras estrelas e galáxias do universo. Infelizmente, quanto mais distante um objeto estiver, mais rápido ele estará se afastando de nós. E quanto mais tempo a luz tem de viajar, mais ela se estende em direção ao lado infravermelho do espectro. Isso é chamado de desvio para o vermelho na astronomia. Mas graças ao seu equipamento de infravermelho, o James Webb pode revelar mundos antes invisíveis para nós. Assim, graças a esse telescópio, conseguimos ver galáxias incrivelmente distantes que nasceram há cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que a luz detectada pelo telescópio Webb levou mais de 13 bilhões de anos para chegar à Terra. Você consegue imaginar isso? Mas uma dessas galáxias se destaca das demais. Ela parece ser a galáxia mais antiga que os astrônomos descobriram até agora. Ela é chamada de Gliese Z13 e data de apenas 13 milhões de anos após o Big Bang. A galáxia mais antiga identificada anteriormente pelos cientistas, a GNZ11, foi encontrada pelo telescópio espacial Hubble e data de 400 milhões de anos após o Big Bang. Durante essa era pouco explorada, as primeiras galáxias e estrelas começaram a aparecer. Mas como exatamente esse processo se desenrolou? Ninguém sabe ao certo, ainda. Ele pode ter dependido das leis de alguma física exótica, incluindo a influência da matéria escura e da energia escura, ou alguma comunicação pouco investigada entre gás, poeira e luz das estrelas. Com a ajuda do telescópio Webb, os cientistas agora podem testar sua teoria sobre o que estava acontecendo lá fora após o nascimento do universo. No coração da galáxia há um objeto misterioso como nenhum astrônomo jamais viu. Ele se espalha pelo céu como uma estrela cadente sob o efeito de cafeína. E então, o que é essa misteriosa bolha e como ela está relacionada ao buraco negro no centro da nossa galáxia? Vamos descobrir. Esse objeto é chamado de X7
é a misteriosa bolha que está rondando o buraco negro supermassivo da nossa galáxia há décadas. Alguns até dizem que está à espreita por lá há centenas de anos. Sabemos algumas coisas sobre o X7. Por exemplo, ele pesa cerca de 50 vezes mais que a Terra. Pode parecer muito se você for um terráqueo, mas no espaço, isso é como uma gota no oceano. O X7 também está se movendo muito rápido, a velocidades de até 1.126 km por hora. Isso é mais rápido do que você tentando pegar a última fatia de pizza antes que seu colega de quarto a pegue. Mas o que é isso, afinal? Uma estrela mágica que nunca vimos antes? Uma nave espacial extraterrestre? Bem, existem algumas teorias relacionadas ao futuro destino trágico da bolha. Infelizmente, os dias do X7 estão contados. Atualmente, ele está em uma órbita elíptica de 170 anos em torno do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Mas não vai conseguir chegar tão longe. A cada ano, está se aproximando cada vez mais do buraco negro. Em apenas alguns anos, o X7 se tornará espaguetado. Sim, esse é um termo científico real e finalmente será sugado para nunca mais ser visto. Existem buracos negros supermassivos no centro de todas as galáxias, inclusive na nossa própria Via Láctea. Esses buracos negros são tão grandes que distorcem o espaço-tempo, fazendo com que as estrelas próximas orbitem em torno deles a velocidades incríveis. Eles funcionam como aspiradores de pó cósmicos que sugam tudo e qualquer coisa que se aproxime o suficiente. O buraco negro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A*. Parece o nome de uma celebridade chique de Hollywood, não é mesmo? Mas esse objeto celeste é muito mais impressionante do que qualquer mero mortal. Ele é cerca de 4 milhões de vezes mais maciço do que o nosso Sol, o que significa que provavelmente poderia comer todo o nosso sistema solar no café da manhã. Mas não se preocupe, esses buracos negros podem parecer realmente assustadores, mas na realidade são pequenos demais para competir com uma galáxia inteira. Eles apenas sugarão algumas das estrelas mais próximas, e isso é tudo. Além disso, o Sagittarius A* não parece ter um apetite muito bom. Ele tem estado bastante quieto ultimamente, o que é uma boa notícia para nós. Mas, mesmo que fosse muito ganancioso, ele não representaria nenhuma ameaça para nós. Esse buraco negro está a mais de 26 mil anos-luz de distância. Da Terra, podemos vê-lo na constelação de Sagitário. Em 2022, a Event Horizon Telescope Collaboration divulgou a primeira imagem do Sagittarius A*. Foram necessários anos de colaboração e tecnologia para capturar essa imagem impressionante. E esta é a nossa segunda foto de um buraco negro na história. A primeira foi divulgada em 2019 e mostrava o buraco negro supermassivo M87*. Sim, ambos têm estrela em seus nomes, não tente encontrar um sentido nisso. De qualquer forma, você deve se lembrar dessa foto como a primeira imagem de um buraco negro de todos os tempos. Ela se tornou viral na internet, e esse buraco negro M87*, localizado na galáxia Messier 87, é muito mais assustador do que o Sagittarius A*. Você achava que 4 milhões de massas solares eram impressionantes? Então que tal 2,5 bilhões de massas solares? O M87 é um verdadeiro monstro. Ele também é conhecido por seus poderosos jatos de plasma, que são tão energéticos que se estendem por milhares de anos-luz a partir do centro do buraco negro. Se o M87 fosse um super-herói, seria o Homem de Ferro com seus feixes de repulsão a todo vapor. Tecnicamente, não é possível tirar uma foto de um buraco negro, pois ele é, bem, super escuro. Nenhuma luz pode escapar do seu alcance, mas o anel laranja brilhante nessa foto mostra a matéria que circunda o Sagittarius A*. É o chamado disco de acreção, um disco giratório de gás quente que gira em torno do centro, aquecendo-se a milhões de graus no processo. É como um vórtice de fogo gigante, mas sem escapatória, e a sombra no centro indica o próprio buraco negro. Dentro dessa sombra há um horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o limite ao redor do buraco negro, além do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração gravitacional. É o ponto de não retorno, onde a força gravitacional é tão forte que nem mesmo o objeto mais rápido do universo, a luz, consegue escapar. Depois de cruzar o horizonte de eventos, você está condenado a cair em direção ao centro do buraco negro, onde as leis da física, como as conhecemos, se desfazem. E esse é exatamente o destino que aguarda nosso infeliz X7. Nesse momento, a bolha pura está sendo esticada e puxada por poderosas forças de maré.
A propósito, antes de encontrar sua morte prematura, espera-se que o X7 dê um pequeno show. Sua maior aproximação com o buraco negro, chamado periastro, está prevista para 2036. E quando ele finalmente for despedaçado pelas forças gravitacionais do Sagitários A-Star, talvez haja alguns fogos de artifício muito legais para ver. Mas isso não é o mais importante. A parte engraçada é que o futuro fim do X7 pode nos ajudar a finalmente entender o que raios é essa coisa. Uma equipe de cientistas tem estudado como uma estranha bolha orbita o buraco negro. Foi então que descobriram que o X7 se esticou até quase o dobro de seu comprimento inicial. E o que isso significa? Bem, isso sugere que o X7 provavelmente é feito de detritos ejetados durante uma recente colisão entre duas estrelas. Sim, você ouviu direito, um acidente de carro espacial. Imagine o seguinte, duas estrelas se apaixonam e começam a circular uma em torno da outra por muitos anos. Depois disso, elas finalmente se fundem. Nesse momento, elas ejetam toneladas de gás e poeira. E talvez essa dança cósmica tenha criado nosso bebê bolha X7. É basicamente como as migalhas deixadas na mesa após um gigantesco banquete espacial. Algo como isso é, na verdade, bastante comum, especialmente em torno de buracos negros. É como um para-choque galáctico que envia detritos para todos os lados. Na verdade, o universo está cheio de bolhas misteriosas. Eles são chamados de objetos G. Não são os G-Men do filme Homens de Preto, mas são igualmente misteriosos e evasivos. Esses tipos têm intrigado os astrônomos há mais de 20 anos. Eles se parecem com nuvens de gás, mas se comportam como estrelas. É como se não conseguissem decidir se querem ser uma nuvem ou uma estrela. Vamos lá, pessoal, decidam-se! Os objetos G se esticam no ponto mais próximo do buraco negro central, mas saem intactos, como um elástico que se estica, mas não se rompe. Os cientistas acreditam que eles são as estrelas que se fundiram em uma só, e ao fazer isso, também produzem uma enorme nuvem de gás que esconde o resultado da visão. É como quando você está usando um suéter volumoso para que ninguém saiba que você engordou alguns quilos a mais. E então, um estudo publicado em 2021 descobriu que um desses objetos, G2, era na verdade uma nuvem molecular que escondia 3 estrelas bebês. Isso aqui é uma reviravolta na história. Mas o X7 é a ovelha perdida da estranha família de bolhas. Ele é significativamente diferente dos objetos G, como o primo estranho que você vê uma vez por ano nas reuniões de família. Sua evolução tem sido mais dramática. Além disso, não está sendo mantido unido por uma massa que se esconde em seu centro. Então, como ele está sendo mantido unido? Pó de fada? Magia? Precisamos de respostas. É por isso que os cientistas acreditam que o X7 não é um objeto G propriamente dito, mas sim detritos deixados por ele. Ou talvez não temos a menor ideia. As possibilidades são infinitas, e é isso que torna a astronomia tão empolgante. Portanto, vamos manter nossos olhos nos céus e ver que outros objetos estranhos estão por aí. Quem sabe talvez descobramos outra bolha misteriosa, e dessa vez seja uma nave espacial. Isso sim seria incrível. Há muitas perguntas sem resposta na física. Como surgiram a energia e a matéria? De onde veio a gravidade? E muito mais. Há anos estamos tentando obter respostas para essas perguntas, e uma das pessoas que tentou fazer isso foi Paramahansa Tewari, o autor da chamada Teoria do Vórtice Espacial. O que é essa teoria e o que ela diz sobre as leis ocultas de nosso universo? Vamos descobrir. Paramahansa Tewari foi o ex-diretor executivo da Corporação de Energia Nuclear da Índia. Ele adotou a teoria do vórtice espacial, ou SVT, Space Vortex Theory, proposta inicialmente por René Descartes, e a finalizou. Ele sempre foi inspirado pela física e seus grandes nomes, mesmo desde seus dias de estudante de engenharia elétrica. Após um estudo rigoroso das leis da física, ele descobriu novas equações que definiam matéria e a massa e a carga do elétron. Depois disso, ele criou a SVT. Essa teoria tentou explicar os fenômenos inexplicáveis da física, inclusive a criação do elétron e dos campos de energia gravitacional, eletrostática e eletromagnética, entre outros. Ela também descreveu as 6 leis ocultas do universo, que são a base de todo o nosso mundo. Mas antes de tudo, vamos falar sobre a teoria em si.
A teoria dos vórtices espaciais sugere que o universo é composto de vórtices, ou padrões giratórios de energia, e, de acordo com a SVT, esses vórtices são os blocos de construção fundamentais do universo. Eles são a força motriz por trás das leis da física e dos princípios do nosso mundo. Basicamente, tudo no universo está conectado e interconectado por meio desses vórtices. Essa teoria não se baseia muito em observações reais, mas em modelos matemáticos e computacionais. Por exemplo, alguns modelos computacionais mostraram como esses vórtices funcionam na hidrodinâmica e na física de plasma. Eles mostraram que os vórtices em tais sistemas podem ter um ponto central de atração e podem ser interconectados. Outros modelos foram usados para estudar como as energias dentro dos vórtices se movem e como elas podem criar diferentes frequências e vibrações. Mas alguns especialistas criticaram a SVT por usar apenas modelos e simulações. A maior crítica é que essa teoria não pode ser testada de fato. Ela se baseia na matemática e não em alguns dados experimentais. É por isso que ela não é aceita como uma teoria científica dominante. Mas ainda assim é bastante interessante e oferece uma perspectiva única sobre o universo e nossa compreensão das leis da física. Por exemplo, de acordo com a SVT, o universo tem algumas regras subjacentes e ocultas que causam a criação da matéria fundamental, sua montagem e movimento. Quais são essas leis e o que elas dizem? Bem, vamos dar uma olhada nelas. Lei 1. O universo tem apenas uma entidade primordial, o espaço, ou seja, o vácuo absoluto que estrutura a matéria. Essa lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental do universo e que ele é responsável por estruturar a matéria. Ela sugere que o espaço é a entidade fundamental que cria e mantém a estrutura da matéria, e que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, como elétrons e pósitrons. Vamos tentar colocar isso em palavras simples. Imagine que o universo é como um grande conjunto de Lego. Assim como todas as peças de Lego são compostas pelos mesmos blocos de construção básicos, o universo também é composto pelos mesmos blocos de construção fundamentais, e esses blocos são chamados de elétrons e pósitrons. Mas o que mantém todos esses blocos unidos? O espaço, é claro. O espaço dá forma e estrutura, assim como o recipiente de plástico mantém todas as peças de Lego juntas em um conjunto. Portanto, a primeira lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental que estrutura a matéria e mantém tudo unido no universo. Lei 2. A matéria é constituída por múltiplos de apenas um tipo de partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, o elétron e o pósitron. Esses dois são os blocos de Lego sobre os quais falamos anteriormente, e, de acordo com a segunda lei, essas partículas minúsculas e invisíveis compõem tudo, desde um átomo minúsculo até uma galáxia gigante. Acontece o mesmo com o nosso Lego, não importa a forma ou o tamanho da nossa construção, ela ainda é feita dos mesmos blocos. Lei 3. A distribuição de campos no espaço, conforme reconhecida pela física contemporânea, ligada à matéria e dela emanando, é um efeito decorrente de apenas um campo fundamental no espaço. Essa lei afirma que os campos reconhecidos pela física contemporânea, como os campos eletromagnético e gravitacional, são efeitos decorrentes de um único campo fundamental no espaço. Ela sugere que esse campo fundamental é responsável pela criação de tudo o que observamos no universo. Então vamos tentar simplificar. Desta vez, imagine que o universo é como um grande playground. Todos os diferentes campos que observamos, como os campos gravitacional e eletromagnético, são como diferentes jogos que jogamos lá dentro. Mas não importa o que jogamos, ainda estamos em um único espaço fundamental. Esse é o próprio playground. É a base que mantém tudo unido. De acordo com a terceira lei, sem o playground não poderíamos jogar nenhum jogo, e sem esse campo fundamental no espaço, não poderíamos observar nenhum campo no universo. Lei 4. Não há vazio no espaço em nenhum lugar do universo, exceto nos centros das partículas fundamentais da matéria, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que não há espaço verdadeiramente vazio no universo e que todo o espaço é preenchido com um campo fundamental, aquele sobre o qual falamos anteriormente.
Ela diz que os elétrons e pósitrons podem ser encontrados em toda a parte, e mesmo as coisas que consideramos vazias, como o vácuo, estão na verdade cheias de partículas minúsculas. E de acordo com essa lei, os únicos espaços verdadeiramente vazios que podemos encontrar no universo estão nos centros das partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Lei 5. A partir de apenas uma constante universal fundamental, todas as constantes consideradas universais na física contemporânea são deriváveis. Essa lei afirma que todas as constantes consideradas universais na física contemporânea podem ser derivadas de uma única constante universal fundamental. Ela sugere que todas as constantes da física estão interconectadas e podem ser explicadas por um único princípio fundamental. Sei que você está tendo que imaginar muito ultimamente, mas tenha paciência comigo. Desta vez, imagine o universo como uma grande receita. Todas as constantes da física, como a velocidade da luz, a constante gravitacional e a constante de Planck, são como os ingredientes. Eles são muito diferentes e há muitos deles. Mas, assim como todos os ingredientes de uma receita estão interconectados e se unem para formar um prato, todas as constantes da física se unem para formar o universo. E assim como uma receita tem um ingrediente principal que mantém tudo unido, a física também tem uma única constante fundamental, que mantém tudo unido. Lei 6. A estrutura espacial da matéria fundamental submicroscópica é repetida uniformemente nas estruturas espaciais de corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Essa lei afirma que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas, desde as partículas subatômicas até os corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Ela sugere que os mesmos princípios fundamentais governam a estrutura da matéria em todas as escalas. Vamos voltar à analogia com as receitas e a culinária. Usando diferentes ingredientes e combinando-os de diferentes maneiras, o chefe pode criar novos pratos. Todos esses pratos serão diferentes e podem ser muito simples ou muito complexos, mas ao criá-los, o chefe ainda aplica as mesmas regras e conhecimentos básicos que tem, certo? E da mesma forma, o universo também cria estruturas diferentes de átomos a planetas, estrelas e galáxias. Mas ele ainda usa os mesmos princípios fundamentais para criar todas essas coisas. Portanto, essa lei sugere que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas. Essas são as leis fundamentais do universo de acordo com a SVT. E, embora não seja aceito pela ciência convencional, ainda é um conceito bastante interessante. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada transiente de rádio do centro galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, o que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol.
Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima B a 40.200 km/h, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos, mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta não muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 km, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele.
No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta Não, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Já faz mais de um ano que o telescópio James Webb, que levou mais de 20 anos para ser concluído, foi lançado. E em um período relativamente curto, o equipamento ultramoderno e mais poderoso da história já fez muitas descobertas. Ao observar o universo no comprimento de onda do infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou. O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que surgiram no princípio do universo. Por exemplo, observe a nebulosa mais próxima de nós, uma região do espaço onde nascem novas estrelas. A NASA compartilhou uma imagem do telescópio James Webb que mostra uma pequena região de formação de estrelas. Se você olhar para a imagem com atenção, verá jatos saindo de estrelas infantis. Ao redor delas, nuvens de poeira cósmica de diferentes cores estão colidindo umas com as outras. A visão é fascinante. A poeira vermelha é composta de hidrogênio molecular. Você também pode notar que algumas estrelas têm algo parecido com sombras. Elas indicam a criação do que mais tarde se tornará um planeta. À primeira vista, a imagem pode parecer caótica, mas os astrônomos afirmam que se trata de uma nebulosa relativamente pequena e silenciosa em comparação com outras. Muitas estrelas jovens têm tamanho semelhante ao do nosso Sol ou um pouco menor. A foto em si foi tirada com a ajuda da câmera de infravermelho do telescópio James Webb. Chamada de NIRCam, é a câmera principal do observatório, que captura imagens do cosmos em 2 faixas diferentes de infravermelho. Outra descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb foram as moléculas de fumaça em uma galáxia distante. É a primeira vez que tais moléculas são descobertas tão longe do nosso planeta. A galáxia em questão está a 12,3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. É provável que ela tenha se formado cerca de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang.
Apesar da enorme distância entre a galáxia e o nosso planeta, os cientistas conseguiram detectar compostos químicos encontrados na fuligem ou na fumaça. E isso é muito importante, pois fez com que o registro de detecção de moléculas semelhantes e complexas retrocedesse em cerca de 1 bilhão de anos. Ele conseguiu fazer essa descoberta apesar do fato de o espectrômetro necessário para as medições não ter funcionado plenamente após ter sofrido uma degradação repentina e surpreendente. O telescópio James Webb também ajudou a aumentar nossa compreensão dos exoplanetas, que são os planetas que orbitam outras estrelas que não sejam o nosso Sol. No início de 2013, o observatório detectou seu primeiro exoplaneta. Ele está localizado a 41 anos-luz de distância da Terra e tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. De acordo com a NASA, atualmente o James Webb é o único telescópio em operação capaz de categorizar a atmosfera de exoplanetas do tamanho da Terra. A equipe de pesquisa por trás da descoberta acredita que esses resultados destacam a precisão do telescópio. Eles esperam que isso nos ajude a localizar muitos outros exoplanetas rochosos que talvez possamos colonizar no futuro. Embora à primeira vista possa parecer que o universo é bastante vazio, ele é na verdade um lugar muito movimentado. E o Webb tem todos os instrumentos necessários para ver todos os tipos de eventos cósmicos que estão acontecendo lá fora. Basta olhar para esta imagem da WR-124. É uma estrela à beira de sua morte explosiva. Na imagem, a estrela está prestes a se transformar em supernova. Isso acontece quando uma estrela esgota seu combustível e explode no final de seu ciclo de vida, liberando uma nuvem gigante de poeira espacial e gás quente no espaço. A estrela capturada pelo telescópio Webb estava no estágio Wolf-Rayet de sua vida. Esse é um período em que uma estrela está se desprendendo de suas camadas externas antes de se transformar em supernova. A próxima descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb é um híbrido de estrela e planeta com nuvens muito estranhas. Esse mundo bizarro chamado VHS 1256b é, na verdade, uma estrela anã marrom. Elas são maiores que os planetas, mas muito pequenas para serem classificadas como estrelas. Elas emitem alguma luz própria e são bastante quentes, mas sua massa simplesmente não é suficiente para fundir hidrogênio em hélio, como fazem as estrelas de pleno direito. Os corpos espaciais desse tipo não são realmente marrons. Eles ocorrem em uma grande variedade de cores, mas a maioria deles é invisível ao olho humano. O que podemos ver é a luz que eles emitem, e para nós ela parece ser laranja escuro ou magenta. A anã marrom descoberta pelo telescópio James Webb tem quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Ela orbita duas estrelas anãs vermelhas, e para completar uma órbita precisa de mais de 10 mil anos. Os astrônomos descobriram esse exoplaneta incomum pela primeira vez em 2016, mas naquela época ele não foi classificado como uma anã marrom e, portanto, eles não conseguiram explicar seu intrigante brilho avermelhado. Agora, graças ao telescópio James Webb, se sabe a origem do objeto espacial. Enfim, voltemos às nuvens. Como você sabe, as nuvens na Terra são feitas de vapor de água, mas as das anãs marrom são diferentes. Elas parecem ser feitas de areia. Parece a boa e velha areia da Terra, mas na verdade não é. Essas nuvens são feitas de minúsculas partículas de silicato. Outra descoberta recente envolve várias galáxias grandes que, segundo os cientistas, nasceram pouco tempo depois do Big Bang. Elas não deveriam estar lá e ninguém esperava encontrá-las, mas o telescópio espacial James Webb as detectou. Essas galáxias tão maciças quanto a nossa Via Láctea estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Os astrônomos analisaram a luz que vem delas e estimaram sua idade, de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que elas surgiram quando o nosso universo era muito jovem, quase um bebê. Mas a coisa mais bizarra sobre essas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que nelas habitam. Os dados recebidos pelo telescópio não coincidem com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Eles também não coincidem com as observações anteriores feitas pelo Hubble. E aqui, o telescópio Webb capturou uma região distante do espaço com detalhes sem precedentes. Essa seção espacial é conhecida como aglomerado de Pandora. Na imagem, você pode ver 3 aglomerados maciços de galáxias se unindo e formando um superaglomerado. A massa combinada desses aglomerados atua como uma poderosa lente gravitacional. E graças a esse efeito de ampliação natural, os cientistas podem ver outras galáxias na região. Os astrônomos afirmam que a imagem mais recente do aglomerado de Pandora é mais forte e mais profunda do que jamais viram.
O telescópio James Webb também conseguiu detectar milhares de estrelas jovens nunca antes vistas na nebulosa da Tarântula. Essa formação espacial recebeu esse apelido devido à aparência de filamentos de poeira vistos em imagens anteriores. É a maior região de formação de estrelas do grupo local, que incluiu as galáxias mais próximas da Via Láctea. As imagens do telescópio Webb ajudaram a esclarecer a composição da nebulosa da Tarântula. O telescópio também detectou protoestrelas, estrelas infantis em processo de ganho de massa. Os astrônomos esperam que essas protoestrelas acabem se formando e moldando ainda mais a nebulosa. Entre outras descobertas feitas pelo telescópio James Webb, podemos ver o nascimento de 50 estrelas distantes. Algumas delas alimentam discos protoplanetários, que mais tarde poderão formar sistemas solares a anos-luz de distância do nosso. Aqui está mais uma imagem desse telescópio. É possível ver um buraco negro supermassivo que tem uma massa de 9 bilhões de sóis. Ele é tão gigantesco e antigo que os cientistas estão tendo dificuldades para explicar sua existência. Os astrônomos também descobriram um anel distante de poeira, rocha e gás que contém uma substância química chamada cátion metil. Ele é conhecido como um bloco de construção molecular da vida e é responsável pela maior parte do material orgânico em nosso planeta. O telescópio James Webb ajudou os pesquisadores a verem poderosas tempestades de areia em um planeta a 378 trilhões de quilômetros de distância. Os astrônomos ficaram felizes ao descobrir esse baú do tesouro de inúmeras partículas minúsculas de areia. Agora olhe para isso. Você reconhece essa imagem? Esses são os chamados pilares da criação. Mas essa nova visão nos mostra como essa região empoeirada é de fato salpicada de estrelas. Você pode comparar a nova foto com a que foi tirada pelo Hubble em 2014. Essa é uma prova surpreendente do progresso científico. Bang! Ou devo dizer, Big Bang. O Big Bang. Então, depois do Big Bang, o universo se assemelhava a uma sopa quente de prótons, nêutrons e elétrons. Depois que começou a esfriar, os prótons e nêutrons começaram a se combinar, formando os primeiros átomos ionizados de hidrogênio e, mais tarde, alguns de hélio. Esses átomos ionizados de hélio e hidrogênio atraíram elétrons, transformando-se em átomos neutros. Como resultado, a luz foi capaz de viajar livremente pela primeira vez, já que não estava mais espalhando elétrons livres. O que isso significa? O universo não estava mais escuro. Ao mesmo tempo, ainda faltavam algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang para que as primeiras fontes de luz começassem a aparecer. Foi quando chegou ao fim a Idade das Trevas Cósmica. Não sabemos ao certo como era a primeira luz do universo ou como as primeiras estrelas se formaram. Felizmente, temos o telescópio espacial James Webb para nos ajudar a encontrar as respostas. Como assim? Porque esse é um telescópio infravermelho. Por que ele é importante? Vamos descobrir. Imagine uma estrela. É uma estrela muito, muito antiga, talvez a primeira estrela que existiu. A luz deixa essa estrela há 13,6 bilhões de anos e parte em uma incrível jornada pelo espaço e pelo tempo. Ela precisa chegar aos nossos telescópios. No momento em que essa luz chega até nós, sua cor, ou comprimento de onda, muda para o vermelho. E isso é algo que chamamos de redshift, ou desvio para o vermelho. Isso acontece porque quando falamos de objetos muito distantes, a teoria da relatividade geral de Einstein entra em ação. De acordo com ela, a expansão do universo também significa que o espaço entre os objetos se estica, fazendo com que eles se afastem uns dos outros. Mas isso não é tudo. A luz também se estica, o que a desloca para comprimentos de onda mais longos. Por fim, essa luz chega até nós na forma de infravermelho. Em outras palavras, o desvio para o vermelho significa que a luz originalmente emitida pelas primeiras estrelas ou galáxias, como luz ultravioleta ou visível, é deslocada para comprimentos de onda mais vermelhos no momento em que a vislumbramos aqui e agora. Para os objetos mais distantes com redshift muito alto, esse mínimo de luz visível é deslocado para a parte do infravermelho próximo e médio do espectro eletromagnético. É por isso que, para ver esses objetos, precisamos de um telescópio superpoderoso. E se falarmos do telescópio Webb, ele pode ver de 100 milhões a 250 milhões de anos após o Big Bang, o que é incrivelmente impressionante. Assim, ao observar o universo no comprimento de onda infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou.
O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que se formaram no início do universo. Para olhar tão longe no tempo, precisamos olhar mais profundamente no espaço. Tudo isso porque a luz leva tempo para viajar de lá até nós. Portanto, quanto mais longe olhamos, mais nos distanciamos no tempo. Para encontrar as primeiras galáxias, o James Webb fará uma pesquisa ultra profunda do universo no infravermelho próximo. Em seguida, ele fará o acompanhamento com alguns outros métodos de pesquisa. Como você se lembra, o gás entre as estrelas e as galáxias no início do universo era opaco, e a luz energética das estrelas não conseguia penetrar nele. Mas então, cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, de repente ele se tornou completamente transparente. Por quê? O telescópio James Webb pode ter descoberto o motivo. Em um determinado momento no passado, as estrelas das primeiras galáxias emitiram luz suficiente para ionizar e aquecer o gás ao seu redor. E isso ajudou a clarear a visão ao longo de centenas de milhões de anos. As mais recentes percepções que os cientistas obtiveram foram sobre um período de tempo chamado Era de Reionização. Foi nessa época que o universo passou por algumas mudanças drásticas. Após o Big Bang, o gás no universo era incrivelmente quente e denso. Centenas de milhões de anos se passaram e ele esfriou. Mas então algo desconcertante aconteceu. Foi como se o universo tivesse apertado o botão repetir e o gás se tornou ionizado e quente mais uma vez. Isso pode ter acontecido devido à formação das primeiras estrelas. Depois disso, milhões de anos mais tarde, essa mistura se tornou transparente. Há muito tempo, os pesquisadores esperam encontrar evidências definitivas que possam explicar essas mudanças. E agora, o telescópio finalmente mostrou que essas regiões transparentes estão localizadas ao redor de galáxias. Os astrônomos viram essas galáxias reionizarem o gás ao seu redor. Melhor ainda, eles conseguiram medir o tamanho dessas regiões transparentes. Elas são gigantescas em comparação com as próprias galáxias. Imagine um balão de ar quente, e agora imagine uma ervilha flutuando em seu interior. Você já entendeu. E adivinhe só? Essas galáxias minúsculas conduziram todo o processo de reionização, limpando enormes regiões do espaço ao seu redor. Essas bolhas transparentes continuaram crescendo até se fundirem e fazerem com que todo o universo se tornasse transparente. A equipe de pesquisa escolheu como alvo um período de tempo antes do fim da Era da Reionização. Naquela época, o universo não era totalmente opaco, mas também não era totalmente claro. Era uma colcha de retalhos de regiões de gás em diferentes estados. Para descobrir esse fato interessante, os astrônomos apontaram o telescópio James Webb na direção de um quasar, um objeto espacial incrivelmente brilhante. Ele agiu como uma lanterna gigantesca, viajando em nossa direção através de diferentes regiões de gás. Ela era absorvida pelas manchas quase opacas, ou se movia livremente pelas áreas onde o gás era transparente. Os cientistas, então, usaram o Webb para examinar as galáxias nessa região do espaço. Eles descobriram que essas galáxias eram geralmente cercadas por regiões transparentes com um raio de cerca de 2 milhões de anos-luz. Para fins de comparação, a área que as galáxias limparam era quase a mesma distância que o espaço entre a nossa galáxia Via Láctea e a nossa vizinha mais próxima, a Galáxia de Andrômeda. E o telescópio testemunhou essas galáxias no processo de limpeza do espaço ao redor delas. Era o fim da Era da Reionização. Até então, ninguém tinha evidências do que causou a reionização. A equipe está planejando mergulhar na pesquisa sobre outras galáxias em 5 campos adicionais. Os resultados do telescópio Webb no primeiro campo foram extremamente claros. E, embora os astrônomos esperassem identificar algumas dezenas de galáxias existentes durante a Era da Reionização, eles conseguiram identificar 117. Agora, vamos falar um pouco sobre o principal herói do programa de hoje, o telescópio espacial James Webb. Trata-se de um equipamento absolutamente impressionante, que é cerca de 100 vezes mais potente que o telescópio espacial Hubble, e este último observou lugares que estão a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. O telescópio James Webb também é muito caro, para dizer o mínimo. Embora originalmente o custo do telescópio tenha sido estimado em apenas 1 a 3,5 bilhões de dólares, todo o processo de desenvolvimento custou cerca de 10 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a NASA gastou 4,7 bilhões de dólares para construir e lançar o telescópio Hubble, e foi mais 1,5 bilhão de dólares para fixá-lo em órbita. Embora o telescópio espacial James Webb tenha 3 andares de altura e o tamanho de uma quadra de tênis, seus espelhos são os mais leves de todos os tempos.
Durante o processo de fabricação, eles sofreram uma redução de peso de 92%. Quando você olha para eles, os espelhos do telescópio parecem ser de ouro, mas na realidade eles são feitos de berílio. Esse é um metal cinza-aço leve e quebradiço. Um revestimento de ouro é aplicado a cada espelho, isso é verdade. Mas eles não podem ser produzidos inteiramente de ouro, pois esse material precioso tende a se expandir e contrair mesmo com pequenas mudanças de temperatura. Portanto, a quantidade total de ouro no telescópio espacial James Webb é inferior a 60 gramas, ou seja, uma peça de ouro do tamanho de uma bola de golfe. E as placas de ouro que cobrem o espelho têm menos de 1000 átomos de espessura. Quanto às capacidades do telescópio, ele seria capaz de ver claramente uma moeda de 1 centavo americano a 38 quilômetros de distância e uma bola de futebol a 547 quilômetros de distância. O lado do telescópio do James Webb está se resfriando e sua temperatura não ultrapassa 223 graus Celsius negativos. Isso é frio o suficiente para tornar o nitrogênio líquido. Um escudo solar verdadeiramente enorme com 5 camadas envolve o telescópio e reflete o máximo de luz solar possível, mantendo-o resfriado.